Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thaís e eu sou lá do Instagram med_rabiscos. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer os meus tão famosos mapas mentais e como estudar por eles da forma mais eficiente. Então assista esse vídeo até o final, já se inscreva no canal porque eu tenho certeza que você vai descobrir que não tem nada de difícil e que esse método de estudos vai te ajudar muito na hora da revisão. Acho que vocês já devem ter visto algum mapa mental meu por aí. Isso porque já fazem uns 3 anos que eu venho compartilhando esse tipo de conteúdo na internet. E com isso os meus mapas se espalharam no Brasil inteiro. Já foram para dentro de sala de aula, já foram temas em apostila e já até caíram em prova. Pensando em ajudar o aluno que tem muito interesse em começar a fazer mapas mentais, mas ainda não sabe como condensar o conteúdo e colocar no papel, eu separei diversas dicas e vou compartilhar aqui nesse vídeo para tentar facilitar esse processo e que vocês realmente, finalmente aprendam a fazer mapas mentais. Bom, para começar, eu acho bem importante falar que não existe uma regra para criar mapa mental. Cada um tem um estilo próprio de como gosta de fazer, de como entende. Ou seja, algumas pessoas elas gostam de fazer várias ramificações no mapa mental, outras costumam até desenhar e tem gente que usa cores. Eu, por exemplo, gosto de usar cores. Então, cada um faz no seu estilo e algo legal disso e que eu gosto de frisar bastante é que o mapa mental ele tem que ser feito para você. É para você entender, para você ver que aquilo realmente vai te ajudar na hora de revisar. Enfim, faz por você. Não tem que ser bonito mesmo, não tem que ser... Ai, a minha letra não é bonita o suficiente para fazer um mapa mental. Ai, eu não tenho tais canetas para usar mapa mental. Não tem nada disso, desde que a informação que esteja nele seja uma informação que você consiga lembrar e associar com o conteúdo, está ótimo. E aproveitando que eu falei um pouquinho isso de caneta, sempre me perguntam quais os materiais que eu uso para fazerem os mapas mentais. E pasmem, eu uso sempre os mais simples possíveis. A começar pelo papel, que eu gosto de usar sempre uma folha de ofício mesmo, dessas de tamanho A4, e eu não me preocupo com a gramatura, porque eu só escrevo de um lado da folha, então não tem problema se a gramatura não for muito alta, não vai ter problema se transferir para o lado de trás. E quanto às canetas, para o título, eu gosto de usar uma caneta preta, não necessariamente precisa ser uma caneta muito boa nem nada, pode ser canetinha mesmo. Para os subtítulos que eu faço colorido, eu uso esse tipo de caneta aqui, que são canetinhas de escola mesmo, de criança, que a criança usa às vezes até para colorir. Então eu prefiro usar essas canetas que são canetas fáceis de encontrar em qualquer papelaria tem de diversas marcas e tem de diversas cores. E elas são muito resistentes, porque se uma criança usa para colorir um desenho, é porque tem muita tinta nesse material, né? E para anotar aqueles detalhes em preto que eu coloco embaixo de cada subtópico nos meus mapas, eu uso esse tipo de caneta aqui, que são canetas pretas de ponta mais fina. Geralmente a ponta dela é 0,4. Inclusive, eu não ia nem falar de marcas aqui, mas essa caneta aqui é uma caneta muito boa, ela é mais cara, mas geralmente ela costuma durar muito mais do que essas outras mais baratas, desde que você seja uma pessoa cuidadosa com as suas coisas, porque essa minha aqui, por exemplo, eu comprei ela e em uma semana eu deixei ela cair no chão, então a ponta dela quebrou, rachou, enfim. Deixando um pouco de lado esse papo de caneta e material, vamos à prática, vamos falar de mapa mental mesmo. Uma dica extremamente importante antes de começar a fazer seus mapas é ter clareza na definição de que o mapa mental ele não é um resumo completo. Eu costumo até falar que ele é um resumo do resumo, ou seja, você não vai colocar toda a sua matéria ali, você vai colocar realmente aquilo que tem que destacar de mais importante mesmo. Inclusive, muitos alunos às vezes acabam errando em tentar fazer esse mapa mental enquanto está assistindo a aula, porque aquilo vai acabar quebrando o seu raciocínio, você não vai saber definir o que é importante da matéria, enfim, você não vai conseguir fazer uma seleção de ideias boas para colocar no papel. Uma dica que eu dou então para facilitar esse processo é algo que eu sempre fiz quando vestibulanda. Eu assistia a aula, depois eu fazia a lista de exercícios daquela matéria, né? E só depois que eu passava para o papel fazendo um mapa mental. Por que eu fazia nessa sequência? Porque assim, eu já sabia o que era mais cobrado nas questões, eu já sabia o que eu tinha dificuldade naquela matéria,
E assim facilitava todo o processo para condensar o conteúdo, para retirar aquela informação que é mais importante. Feito isso, depois de ter estudado o conteúdo, é hora de começar a fazer o seu mapa. A primeira coisa a fazer é colocar o título, que deve ser bem centralizado e com bastante destaque. Eu costumo usar o preto, já que as outras informações vão vir em colorido, e eu faço sempre a lápis antes e depois passo uma caneta, só para ter um controle melhor. E, queridos, a gente faz de lápis antes porque a pessoa que tem a mão tremendo um pouquinho, sabe? E não consegue fazer um lettering muito bem feito. Então a gente usa aquela técnica de fake lettering, mas fica bonito do mesmo jeito. Feito o título, é hora de começar a organizar as informações do seu mapa mental. Os subtítulos dos mapas que eu costumo fazer cada um de uma cor diferente, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, quando eu coloco cores diferentes nesses subtítulos, eu consigo fazer uma associação daquilo que eu escrevi com a cor que eu usei. Para mim, funciona muito bem fazer esse tipo de vínculo, né? Com a informação e com o conteúdo da matéria. Esse, para mim, é o melhor propósito do mapa mental e é por isso que eu gosto de usar as cores. E na hora de distribuir essas informações no mapa, eu costumo sempre seguir uma sequência padrão nos meus mapas. Então, eu sempre começo no canto superior esquerdo e eu vou girando a informação, conforme eu vou escrevendo, no sentido anti-horário. Vocês podem reparar depois que todos os meus mapas são assim. Eu costumo seguir essa sequência independente da matéria, porque assim, algumas matérias não vai fazer diferença na hora de ler o mapa, você saber a sequência que foi escrito, mas em matérias como história, por exemplo, onde existe uma sequência de acontecimento dos fatos, é importante você seguir um padrão, sim, para ficar um raciocínio contínuo, né? E até te ajudar a definir quando aconteceu cada conteúdo, o que aconteceu primeiro, enfim, fica muito mais prático. E, inclusive, algumas pessoas costumam fazer mapas mentais e têm o hábito de começar a escrever como se fosse um X na hora de colocar os tópicos, para não ficar espaço vazio ou para não faltar espaço na hora de colocar os conteúdos. Caso você seja iniciante, não tem o hábito ainda de fazer mapas mentais, é só fazer a lápis, não tem problema. Você pode fazer esse mesmo estilo de sequência que eu falei aqui antes, mas faz a lápis direitinho, porque aí você vai ter uma noção melhor de espaço e não vai ficar faltando espaço nenhum. Evita de fazer esse estilo em forma de X na hora de preencher, porque isso quebra muito o seu raciocínio. E se você quer aproveitar esse tipo de material para estudar, para revisar de uma forma assim, bem ampla mesmo, seria muito mais interessante se você usasse esse estilo de sequência nas informações que você coloca. E por fim, algo muito pessoal que eu costumo colocar nos meus mapas é um pouquinho de informação embaixo de cada subtópico. Mas detalhe, é um pouquinho de informação, não é para pegar e escrever um parágrafo ali embaixo não. Para fazer isso, para facilitar a vida de vocês, algo que vocês podem fazer para diminuir aquele conteúdo na hora de escrever ali embaixo do subtópico, é dividir em itens, sabe? Você pode fazer umas bolinhas ou umas setinhas e coloca informações como datas, nomes de pessoas relacionadas ao período, ou o que você estiver falando no momento, fórmulas, frases curtas, tudo bem pequeno, bem contextualizado. Você não vai destrinchar a matéria ali. Você vai colocar só como se fossem uns ganchos para você lembrar o resto do conteúdo. Basicamente, toda a ideia do mapa mental é isso. Você tentar traçar relações através de frases pequenas ou de termos para um conteúdo mais amplo, para a matéria mais ampla. Então, você sempre tenta reduzir o máximo possível, por isso que eu fico batendo sempre nessa tecla, porque às vezes se você pega um mapa mental muito detalhado, com muita coisa escrita, fica até chato para você ler. Então, você vai estudar muito menos por ele do que se você colocar uma coisinha mais resumida mesmo, mais prática para o seu dia a dia. E agora eu quero falar só um pouquinho de como eu utilizava esses mapas no meu dia a dia de estudos. Então, como eu já citei antes, eu costumava fazer os mapas depois de estudar a aula, né? Depois de ter feito os exercícios. E na hora que eu estava sentada ali para fazer esses mapas, já era uma primeira revisão minha daquele conteúdo. Porque condensar a matéria, saber destacar aquilo que é mais importante, mais relevante, é algo que exige um pouquinho de esforço, um pouquinho de conhecimento daquele assunto. Então, querendo ou não, você já faz uma primeira revisão ali. E como os meus mapas ficavam sempre bem
curtos, bem fáceis de ler, era algo que eu estava sempre levando ao meu lado, assim, para onde eu fosse, então estava sempre revisando por eles. Não era um mapa só de enfeite, e isso é extremamente importante. Se você quer estudar por mapas mentais, você tem que ter o hábito de estar sempre lendo eles, porque aí realmente eles serão úteis para vocês, vocês realmente vão conseguir associar as informações que estão dentro deles. E isso é tão verdade, isso é tão importante que essa associação realmente vai acontecer, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem mapas mentais que eu fiz há uns 3 anos atrás, e muitas vezes as pessoas pegam eles na internet e vão lá e reproduzem aquele mapa, transformam o que era um mapa mental em um texto corrido, por exemplo. E aí, se eu vejo esse texto corrido e eu leio, começo a ler ele, eu já consigo lembrar e saber distinguir, olha, essa pessoa copiou do meu mapa. Porque ele ficou tão fixo na minha memória, sabe? Que eu consigo já traçar essa relação, mesmo tendo muito tempo que eu fiz. Muitas vezes eu consigo até lembrar a cor que eu usei em cada subtópico. E isso que eu falo que é o importante, o legal de você fazer mapa mental é isso, porque você realmente traça uma relação na sua memória que fica e que vai ser muito útil para sua aprovação. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ser bem didática com esse vídeo e ter tirado todas as dúvidas de vocês. Espero também que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscreverem no canal e lembre-se de deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm o hábito de fazerem mapas mentais. Inclusive, deixem nos comentários como que vocês fazem o mapa de vocês, eu quero muito saber. E lembrando que lá no Instagram, no meu Drive, eu tenho todos os meus mapas mentais disponíveis. Eles ficam digitalizados, em boa qualidade, então vocês conseguem fazer o download gratuito e usar para revisar os assuntos mais importantes para o Enem e para os vestibulares. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!